oradores. Temos aqui cinco palestras, algumas delas com vários autores, o que acho que também é sempre salutar. E, portanto, a minha estratégia para a apresentação, para a moderação da mesa pronto, é seguirmos a ordem que aqui está, nomeadamente começando pela doutora Cíntia Leza da Costa e o doutor Lucas Teixeira Aguiar. A indicação que eu tenho aqui é da Universidade Federal de Juiz de Fora e que nos vem falar aqui das férias remuneradas como um direito humano e a aplicação da Convenção 132 da OIT para o Brasil e Portugal. Antes de eu passar a palavra e agradecer a todos os presentes de estarmos aqui reunidos e também aos oradores e aos demais presentes, quero só, tendo em conta aqui as cinco palestras e 1 hora e meia, e temos aqui algum tempo para alguma discussão, eu estaria aqui a apontar, mas digam-me a vossa opinião se discordarem, em cerca de 20 minutos, 25 minutos para a discussão do tema, e depois aqueles que quiserem fazer alguma questão podem colocar no chat, ou então no final das cinco palestras, passar a palavra e poderem fazer as questões a cada um dos elementos, ou os elementos que pretenderem, relativamente a temas que tenham suscitado algum interesse ou alguma questão. Portanto, passarmos a palavra, deixarmos fazer as apresentações, poderão colocar algumas questões ao longo da sessão no chat e eu vou tomando nota, ou então no final, quando eu passar aqui a palavra para a plateia, colocar algumas questões que queiram colocar algo. Assim sendo, eu vou então passar a palavra à doutora Cintia Leza da Costa e ao doutor Lucas Teixeira Aguiar, da Universidade Federal de Juiz de Fora no Brasil, que nos vem falar aqui das férias remuneradas, não é? É um direito humano. Há aqui questões relativamente à aplicação da OIT, Convenção 132, também aqui numa lógica de direito comparado, não é? O Brasil e Portugal. E eu vou então agradecer e vou passar desde já a palavra aos oradores para que possam então fazer a sua exposição, por favor. Boa tarde, professor. Eu acho que eles não se encontram na sala. Aí vai para o próximo. Muito bem, então vamos para o próximo. Vamos então agora para a comunicação, um tema bastante interessante e um bocadinho fora da caixa, como se costuma dizer aqui em Portugal, que é o Carnaval do Rio de Janeiro e Salvador como fonte de renda de trabalho e dignidade humana e social. Um tema bastante Professor, curioso. eu estou esperando minha colega. Uhum. Tudo bem, eu estou tentando baixar o arquivo primeiro, porque eu estava na sequência é, da outra vez, mas eu peço um segundinho para poder baixar o arquivo, porque eu não estava Muito bem, muito esperando no bem. seu primeiro, entendeu? Também é verdade. Mas, Estava portanto, esperando. mas estão os três elementos. Tá, um momentinho, Estão pois não. Aí eu vou salvar o arquivo e paciência. para partilhar. Tá, sim, senhor. Um momentinho, por favor, peço a paciência. Sim, sim, não há stress nenhum. Temos que nos adaptar aqui às situações, mas cá estamos para gerir e sinta-se à vontade. Tá, ok. Então, eu vou começar a partilhar, né? Surprise para mim essa ser primeiro, eu não Mas gosto, deixe-me né? só fazer primeiro a apresentação dos oradores e do tema, se me permite, por favor, para Ah, não começarmos assim. pois não. Já botei, professor. Muito bem. Então, antes de fazermos aqui o início, portanto, só aqui falar que o Dr. Paulo Alexandre Pereira de Sena, a doutora Patrícia Belo e o doutor Fábio de Silva Veiga, vêm por parte da Unifiel, peço desculpa se eu não estiver a soltar da melhor forma, do Não, Brasil, tá tudo bem. e da Universal Lusófona, nomeadamente da parte do doutor Fábio da Silva Veiga, que também é aqui uma figura principal do Iberosur. E, portanto, eu passo então a palavra e agradeço então aqui a flexibilidade de podermos iniciar com a Tá, vossa ok. participação. Muito obrigado. Ok. É sempre uma surpresa, né, professor? Sem dúvida. Então, primeiramente, o meu tema. Tá, você está vendo o arquivo, professor? Estamos a ver o arquivo, perfeitamente. Peraí. E quem não está vendo o arquivo sou o Joe. Um momento, por favor. Uhum. Ah, Podem maximizar a janela, penso eu, pode ficar com um ah, tamanho mais, com a janela toda mais disponível. hum, acho que está aqui. Aqui achei. Um momentinho, professor. Sim, sim. Começa.
Estás Esteja à acá. vontade, doutor, não há stress. Temos Amém. tempo. Eu não estou conseguindo ver o screen, professor. Ah, meu Deus. Você, Paulo, para você conseguir acessar, se você está com um monitor só, Ah, você já está compartilhando. E você pode ir fazendo a sua apresentação, você não vai ver a tela do Zoom, tá? A gente só consegue ver a tela do Zoom se a gente está com duas. Para você sair, tem a janela do Windows, você clica nela, vai aparecer o rodapé embaixo, você volta para o Zoom e para de compartilhar. Mas já tá, estava então. compartilhando, tá? Já. Aí agora foi. Agora Acredito. foi. Agora vai iniciar outra vez o compartilhamento da Ah, tela. tá. Isso. Agora está outra Então vamos vez. lá, vamos à luta. Em primeiro lugar, agradecer muito, é um privilégio muito grande nesse momento, estar como aluno de mestrado da Unifiel, ser orientando do professor Fábio Veiga, junto com minha amiga Patrícia, que é de Belém do Pará. E como o professor citou antes, o meu tema é, quando eu vi sobre direito do trabalho, e eu vivi 16 anos no Rio de Janeiro e vivi 4 anos em Salvador, quase 20 anos fora da minha cidade natal. Ah, eu sempre tive ligado muito à questão do carnaval. O Carnaval do Rio de Janeiro é a maior festa popular de cunho é uma festa popular de cunho religioso, conhecida historicamente. Não há como falar da cidade do Rio de Janeiro sem falar no carnaval. A alma do carioca e a alma do baiano está diretamente ligado à questão das escolas de samba e à questão do carnaval. O que que representa o carnaval para o Brasil, primeiramente, para as pessoas que não têm entendimento sobre a questão histórica do carnaval? O carnaval, na verdade, é a comemoração do fim da escravatura e uma mistura de música portuguesa com um pouco de deboche em relação à crítica sobre a construção e a questão política da época da escravidão. A primeira foto é o Sambódromo, aqui, na verdade, o Rio de Janeiro recebe, eu vou começar pela história do Rio de Janeiro, para depois chegar em direito do trabalho. O Rio de Janeiro recebe por ano 7 milhões e meio, chegou a 13 milhões e meio de visitantes turistas, só o Rio de Janeiro, em relação ao Carnaval, em relação à Marquês de Sapucaí, essa Marquesa. Aliás, o Marquês de Sapucaí era filho de português. As principais escolas do Rio são essas que estão acá. Escolhi algumas, porque são 12, então escolhi as mais conhecidas. Acadêmicos do Salgueiro, que foi fundada por um português também. Então, a cultura portuguesa ela está diretamente ligada às escolas de samba, porque ela, além da cultura negra, é a cultura que está inserida na questão do Carnaval do Rio de Janeiro. Tem o Carnaval de Salvador, né, que tem uma base em relação à cultura afro-brasileira. É a cidade mais negra fora da África e a cidade mais portuguesa do lado da América do Sul. O que que acontece em relação ao Carnaval de Salvador? Em relação ao Carnaval de Salvador, desde a década de 80, desde a criação do Sambódromo, o Carnaval era uma festa proibida, porque é considerado uma festa pagã em relação à Quarta-feira de Cinzas e à Quinta-feira da Paixão no calendário português. Mas nos anos 80 se descobriu-se e se percebeu-se politicamente que o movimento era impossível controlar. E existe uma necessidade de se qualificar os trabalhadores do carnaval. Existe uma necessidade de colocar os trabalhadores do carnaval e as pessoas envolvidas no carnaval na questão da carteira de trabalho, na situação de que, além de ser um movimento popular, é um movimento de sustentação de base para a cidade de Salvador, para a cidade do Rio de Janeiro. Hoje, Salvador, uma parte da cidade, ela sobrevive e ela necessita de uma qualificação. E hoje a gente já tem em Salvador uma escola de preparação para pessoas que têm liberdade para criar. É uma escola de criatividade, é uma escola. Então, existiu desde a década de 80 políticos e uma política necessária para que essas pessoas pudessem ter uma proteção jurídica e trabalhista.
Então, eu vou passar mais embaixo, porque senão eu vou não perder meus slides. Como eu coloquei embaixo, isso aqui é o Pelourinho, e é o Olodum e a outra banda que começou. Então, essas pessoas são percussionistas, elas são profissionais, e elas precisam sobreviver dentro da cidade, elas têm família, elas precisam de trabalho, elas precisam de uma proteção jurídica. E foi percebido e é trabalhado que o Carnaval de Salvador hoje, ele gera uma renda de quase 7,5 bilhões de dólares em relação às duas principais capitais, se bem que o Carnaval, ele não é só Salvador e Rio de Janeiro. Ele é hoje uma festa que eu vou chamar de uma festa contaminativa para o país inteiro. Então, esse lençol branco que está aqui embaixo, que eu chamo de lençol branco, ele, na verdade, ele é o filho de Gandhi. São na verdade, 4 mil pessoas que homenageiam Gandhi através dos ritos africanos e colocados na área portuária de Salvador. A questão trabalhista e a questão da carteira de trabalho, que desde 1989 é necessário uma proteção, é necessário se cuidar, se prevalecer da cultura. E os profissionais do carnaval, eles estão muito ligados à disseminação e à cultura local, principalmente na questão de Salvador, que é uma cidade o centro de Salvador, ele foi abandonado durante quase 50 anos. Então, esses grupos, esses movimentos, eles preparam as pessoas para que elas trabalhem no carnaval o ano inteiro, para que a cidade ela possa passar um ano funcionando de forma do evento. Então, onde tem pessoas, existe trabalho, e onde tem trabalho, existe necessidade. Onde existe necessidade, existe uma questão financeira. Salvador hoje, ela tem um aeroporto com ligação para a Europa para 6 países. O Rio de Janeiro tem 35 a 40 países da Europa e Ásia que estão ligados diretamente. E as pessoas precisam sobreviver. O Rio de Janeiro, com a fusão dos dois estados e a transferência para Brasília, na época de Juscelino Kubitschek, o Rio de Janeiro precisou e precisa dar valor para essas pessoas. E no Rio existe uma preocupação muito grande com a questão de sobrevivência humana e sobrevivência financeira. O carnaval ele passou a ser comercializado de uma forma profissional, com patrocínios internacionais e organizações. São 12 escolas especiais, com as escolas do grupo de acesso. E a questão de Salvador é a questão do trio elétrico. São 2 carnavais diferentes que se parecem. O que é o trio elétrico? São caminhões formatados e preparados para que bandas de música afro-brasileiras e principalmente ligadas a questões do candomblé e de cultura negra possam necessariamente se apresentar de uma forma de um circuito. O circuito é uma avenida onde ele toca durante 2 ou 3 horas ou 40 minutos. Eu estou repassando em cima. A primeira escola do Rio de Janeiro que trabalhou a questão, que levou a questão trabalhista para dentro da escola foi a Beija-Flor de Nilópolis. Hoje ela é uma empresa. Hoje o Rio de Janeiro, o carnaval é uma empresa. O Carnaval do Rio é um carnaval internacional. Hoje não dá para falar do Brasil sem falar do samba, sem falar de cultura e sem falar de uma legalização e inabilidade, porque na verdade era uma coisa ilegal. Era uma música chamada música de vadiagem. É um atributo ao Rio, à cultura do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro impossivelmente é uma marca registrada do Rio. Não há como falar da cidade e do estado do Rio de Janeiro. Hoje, cada escola tem, em média, 7.000 a 8.000 funcionários. Numa central, onde a Prefeitura do Rio de Janeiro criou uma central do samba, onde existe uma fábrica de carros alegóricos, onde essas pessoas são funcionários da escola. Esse é meu trabalho. Para mim é um privilégio muito grande falar do Rio de Janeiro, falar desse lugar icônico, desse lugar mágico, onde a cultura, onde a questão do carnaval, onde a questão do desfile
dos 4 dias de carnaval são importantes para o Rio. Todos os ingressos são vendidos. O Sambódromo hoje é uma empresa. A Liga de Escola de Samba do Rio de Janeiro é uma empresa, porque é uma empresa de fomento que estrutura e ostenta e trabalha a questão do Rio de uma forma divulgativa, de uma forma explanativa. Eu repito, a Liesa é uma Liga de Escola de Samba da cidade do Rio de Janeiro. Hoje o Rio exporta, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Porto Alegre e o Rio Grande do Sul. Hoje tem o seu carnaval próprio pós-carnaval. Esse é meu trabalho. Eu fico a dispor do orientador e do diretor para qualquer dúvidas e qualquer pergunta. Lembrando que o carnaval não é só baile de máscara, não é só desfile de escola. Existe todo um trabalho social que envolve a escola, como ajuda crianças, trabalho com crianças, como a questão na época da vacina do Covid foi muito importante, porque foi um centro de apoio. Tudo que envolve o carnaval envolve o social, e tudo que envolve o social envolve o ser humano, e tudo que envolve o ser humano envolve trabalho e desenvolvimento cultural. Não há como falar em desenvolvimento da cidade do Rio de Janeiro, e muito menos de Salvador, sem lembrar dos carnavais e sem lembrar das histórias do Rio de Janeiro e sem falar sobre os temas do carnaval. Muito obrigado, e esse é meu trabalho. Ok, professor, obrigado, finalizei. Muito bem, muito obrigado a ti pela sua exposição. Vamos então avançando. Eu não sei se a doutora Cíntia Leza da Costa e o doutor Lucas Teixeira Aguiar já ingressaram na sessão. Talvez tenha aqui havido algum equívoco com as sessões, uma vez que estão a haver duas sessões ao mesmo tempo, mas de qualquer forma, se não se importam, vamos avançar, não é? Para a frente é que é o caminho, como se costuma dizer. E portanto, eu convido a doutora Marina Rosado Dias, que vem da Berlin School of Economics and Law, na Alemanha, que nos vem falar aqui de um tema também relativamente à parte digital. Penso que a doutora Marina Dias já está presente, já a consigo ver. Vem-nos aqui falar da subordinação digital e invisibilidade do empregador, desafios para o reconhecimento das relações de emprego por meio de plataformas digitais no Brasil. Eu passo então a palavra para que possa fazer então a sua exposição relativamente a esta temática, agradecendo a sua participação. Boa tarde a todos. Eu que agradeço. Muito obrigada pela apresentação. Vou tentar ser o mais breve possível para poder não me alongar tanto. Isso é um tema que, para mim, é muito importante, é meu objeto de pesquisa aqui no mestrado. Eu sou mestranda pela Global Labour University, que é a Universidade Internacional do Trabalho, aqui na Alemanha, em parceria com duas universidades, que é a Universidade de Kassel, né? E agora eu estou concluindo nesse semestre na Berlin School of Economics and Law. Meu objeto de pesquisa aqui tem sido trabalho por plataformas digitais e a organização coletiva desses trabalhadores. Então, um ponto desse trabalho especificamente é a questão do empregador em si, né? E o foco tem sido os entregadores de aplicativo, especificamente, e a análise de como que essas empresas são classificadas pelo sistema brasileiro, jurídico brasileiro, nesse momento, né? Quando a gente fala sobre esse trabalho de plataformas, é um tema extremamente relevante que tem sido pauta e objeto de muito debate, não só jurídico, mas político também, em termos de quem são essas pessoas que estão inseridas nesse trabalho, quem são os empregadores, como que essas plataformas intermediam essa relação de trabalho e como que isso vem se consolidando com o tempo, né? Vários países já têm reconhecido alguns projetos de lei, algumas medidas que se aplicam a esses trabalhadores e limitando também o reconhecimento do vínculo ou não. No Brasil, hoje, a gente não tem nenhuma proposta consolidada, são dois projetos de lei que estão em andamento, ainda não foram julgados pelo Congresso Nacional, a respeito de haver ou não aí essa relação empregatícia ou essa relação de autonomia com esses trabalhadores
que estão inseridos nesse contexto digital de trabalho. Quando a gente traz aí a figura do empregador para o Brasil, a gente tem que analisar a parte jurídica, que é o ponto que vai ser objeto desse trabalho, que é, de fato, saber se o conceito clássico do empregador, da relação de emprego, ela está ou não inserida nessa relação nova, digital, com novas necessidades e com um conceito de subordinação diferente. A gente tem que a subordinação clássica vai estar ali prevendo que o trabalhador ele vai estar vinculado a um empregador, vai receber uma remuneração, vai prestar um serviço mediante a subordinação clássica, subordinação ali que vai estar inserida na rotina dele de trabalho, e vai ter uma remuneração por isso e o controle e o gerenciamento das atividades por parte da empresa ou do empregador que estiver ali controlando aquela relação. No entanto, quando a gente traz isso para uma nova roupagem de trabalho, porque não há uma nova classe trabalhadora se formando, que é o que a gente costuma dizer. Esse trabalhador ele já existe. O que vem sendo modificado é a forma como o trabalho ele é inserido dentro da rotina estrutural do capitalismo como um todo. Porque o trabalhador ele já está ali, ele já existe, mas hoje ele está vestindo uma roupa diferente e com outras necessidades. Esse é um dos pontos que vem sido muito rebatido em tribunais em matéria trabalhista no Brasil. Nós contamos já com uma quantidade relativamente alta de processos, eu tenho aqui já a análise com relação a esses números que foram levantados para o trabalho em questão, mas a gente já tem aqui muito mais do que 40 mil processos desde 2014, por aí, foi quando essas plataformas elas já começaram a emergir com esse tipo de trabalho. Obviamente que esses processos eles não são todos em matéria de reconhecimento de vínculo de emprego, em identificação do empregador, mas uma boa parte deles busca ali o reconhecimento de direitos básicos, que são os objetos e propostas que estão sendo discutidos hoje no Brasil. Se há de fato direitos mínimos do salário hora, da desvinculação ali daquele trabalhador da plataforma como se autônomo fosse. São vários debates que a gente vem vendo crescer aí nesse cenário, tanto acadêmico como legislativo, a respeito disso. E quando a gente traz a figura do empregador, a gente vem para identificar que tipo de empregador e que tipo de empresa são essas plataformas que intermediam esse trabalho digital. Porque hoje elas são consideradas como empresas de tecnologia que entregam trabalhos voltados para a área de tecnologia. Elas intermediam um consumidor e um trabalhador, e estão ali no centro daquela relação, transferindo o que cada uma das partes necessita naquele triângulo, né? Então, ela não está inserida como o empregador dos conceitos clássicos de trabalho, hoje inserido na consolidação das leis de trabalho no Brasil. Então, hoje, esse estudo de identificar essa invisibilidade desse empregador é muito importante, porque a gente vai conseguir contextualizar as necessidades desse novo trabalhador. Porque o empregador é quando a gente consegue identificar qual que é a situação jurídica dentro da relação dessa plataforma, que não é considerada como uma empresa de tecnologia, mas sim uma que está ali intermediando. Se a gente puxar um pouquinho ali de alguns anos atrás, a gente pode trazer uma relação de terceirização, que foi também objeto de reconhecimento há muitos anos. Acredito que por meio de 2017 ali foi que houve, 2015, 2017 foi que houve esse reconhecimento da triangulação, para que esses trabalhadores tivessem ali uma proteção, tanto do sistema judiciário quanto do sistema de políticas públicas voltadas para esse tipo de trabalho, para que eles tivessem os direitos mínimos garantidos. Então, esse trabalho ele vai visar trazer esse debate de quem é essa figura desse empregador, por que é tão difícil identificar esse empregador, por que essas relações elas estão tão inseridas dentro de um contexto em que há dúvidas sobre se aquele trabalhador é de fato ou não um empregado, porque esse é o ponto. Essa movimentação do judiciário hoje no Brasil, esse trabalho vai fazer essa análise de basicamente assim, um apanhado qualitativo das quantidades de decisões e do que vem sendo buscado em termos de reconhecimento, para poder trazer essa figura de se há ou não a possibilidade de reconhecer ali aquele empregador daquelas plataformas como de fato alguém que está ali numa relação remunerando, empregando e assalariando aquelas pessoas. Hoje os projetos eles estão díspares, assim como as decisões. Nós temos hoje que, a parte de um recurso extraordinário hoje que tramita, que todas as decisões a respeito desse tema vêm sendo objeto de suspensão em algumas situações, para que não haja essa insegurança jurídica em termos de julgamento dos processos.
pois em muitas situações a gente vem vivenciando no Brasil no contexto de que há o reconhecimento e depois se anula aquela primeira decisão na tentativa de que não há, de fato, nenhuma vinculação e que não existe uma relação de emprego entre as duas figuras que estão nessa relação, né? O trabalhador e a plataforma, que hoje vem sendo objeto de muito debate em termos de é de fato ou não uma empresa de tecnologia e quais são os efeitos que essa empresa de tecnologia traz para o novo universo, novo contexto de trabalho que é intermediado por essas plataformas digitais e que vem sendo tão inseguro com relação a quais são os direitos e garantias que são fundamentais ao trabalhador e que hoje eles não estão conseguindo alcançar. O Brasil hoje cresce com os movimentos coletivos com relação a isso, com relação a essa mobilização de tentar reconhecer que esses trabalhadores de fato possuem direitos que precisam ser preservados, mas a gente ainda está muito aquém do que tem que ser feito com relação a essa nova classe trabalhadora que está aí se consolidando cada dia mais. Então, esse contexto de estudo vem para poder debater e trazer um pouco mais dessa visibilidade do empregador no contexto das relações digitais, para conseguir ali trazer a debate e a discussão, enfim, um pouco mais de clareza, né? Porque a gente sabe que esse tema ainda precisa ser bastante discutido, não só no Brasil, mas em diversos outros países ainda está sendo feito. E é importante que a gente se mantenha sempre estudando e trazendo essas análises para debates acadêmicos, e não só acadêmicos, mas também fora da academia. Então, só para concluir, a parte desse processo todo de análise vai vir exatamente da área jurídica, do processo do trabalho, das pesquisas, das coletas, das decisões jurídicas, para poder fazer um comparativo entre o que vem sendo perseguido pelos trabalhadores judicialmente e o que essas empresas como que essas empresas vêm sendo consideradas pelo ordenamento trabalhista brasileiro com relação à figura ou não do empregador ou de uma empresa meramente de tecnologia e intermediadora de serviços. É isso, muito obrigada. Muito bem. Feita aqui então esta exposição com um tema sempre bastante atual, não é? Vamos então avançar para a comunicação seguinte da doutora Maria Lúcia Ciampa Benham Puglisi e Mabel Gênia Antezana Arispe, da Universitat Oberta de Catalunha, em Espanha. Vamos falar aqui do tema sobre a luta contra el trabajo o el esclavo como medio de preservar los derechos humanos, la experiencia brasileña y boliviana. E passo então a palavra para estes oradores para fazerem então a sua exposição, por favor, e agradeço desde já também a participação. Em ordem alfabética, a Mabel vai começar. Muito bem. Ok, muchas gracias por la invitación. Yo hablo español, aunque ahora de tanto participar con María Lucía estoy aprendiendo también portugués, español. Muy bien. He preparado un poquito, si puedo compartir mi pantalla. He preparado un poquito para que una presentación, para que Esteja à vontade. se ve. Só um bocadinho, está a ler. Um pouquito, por favor. Ahora sí. Muy bien. Ahora Sí, lo podremos ver, mirar. ya, perfecto. Puede Entonces, empezar cuando quiera, por favor. nuevamente agradezco a María Lucía que me ha invitado a participar en este panel. Voy a tratar de ser breve y he preparado los cuadritos para que sea más dinámica la exposición, pese a que es muy cortita, pero también en doble idioma. Bien, en Bolivia, a pesar de la abolición formal de la esclavitud hace muchos años, pero han habido avances legislativos, también continúan las condiciones laborales que pueden ser consideradas análogas a la esclavitud, especialmente en las poblaciones vulnerables,
como son los pueblos indígenas, ¿no? Ya se ha visto esto en el Chaco, también en las comunidades indígenas de las fronteras entre Argentina y Chile, donde los llevan a los trabajadores con pretexto de tratar de trabajar en el campo y luego los obligan a servidumbres, ¿no? Por deudas y trata de personas con fines de explotación laboral. La Constitución Política del Estado reconoce el trabajo como un derecho fundamental. Evidentemente, en los artículos 9, numeral 5, 46 al 48 y 312, y señala un vínculo estrecho con la libertad y la dignidad humana, ¿no? Evidentemente, la Constitución boliviana es garantista y prohíbe expresamente cualquier forma de esclavitud. En el plano procesal, hablando de avances procesales, se destacan las sentencias constitucionales desde el año 2000, 2003 y 2013, que destacan el derecho al trabajo como base de subsistencia digna y reconocen que persisten prácticas de dominación social incompatibles con el Estado de Derecho como formas modernas de esclavitud. Pero todo esto no ha impedido que hayan formas modernas de esclavitud, como lo que ha sucedido en el Chaco boliviano, ¿no? Un caso bien impactante ha sido la, la, la situación que ha sucedido en el Chaco boliviano. Es la frontera entre Santa Cruz y Paraguay. Estas son las comunidades indígenas que habitan eh, en el Chaco boliviano, donde los sometían a trabajos y de tipo empatronamiento, ¿no? Con patrones en los cuales les daban un pequeño espacio para su, que construyan su casa, pero además donde le tenían que comprar continuamente al patrón los víveres para la subsistencia de su familia y entonces la gente continuaba debiéndole al patrón todos los beneficios que podía traer como alimentación, ¿no? Y comida para su familia. Pero no había un pago por eso porque siempre terminaban debiendo y era una deuda perfecta, ¿no? La trata de personas es otra de las maneras que se ha visto continuamente explotación laboral, ¿no? Han habido bolivianos que han sido trasladados a otros países bajo el argumento de darles trabajo y mejores condiciones de vida y se han visto luego involucrados en denuncias públicas de traslado de personas para hacerlos trabajar en fábricas textiles, ¿no? En Brasil hemos tenido ejemplos, en Argentina y en la recolección de la fruta y de la uva, ¿no? En Chile. Eh, un caso impactante ha sido de una menor de 8 años que ha sido vendida en Chile para ser esclava, ¿no? De una casa. Bien, aunque obviamente, aunque en Bolivia se ha avanzado con la ley contra la trata y tráfico de personas, persisten problemas y continúa el tema de la corrupción y la impunidad, que van a ser siempre un muro y una protección eh, a la gente que pueda acceder, ¿no? a un beneficio en cuanto al, a, a tratar de encontrar a esta gente que se dedica al, a la trata y tráfico. Es bien difícil en Bolivia tratar de luchar contra esto, pero se está haciendo, ¿no? Imagínense un dato importante, en 2023 eh, han sido identificadas más de 700 víctimas potenciales y en su mayoría niñas y mujeres, ¿no? Que las utilizan como para trabajo sexual. Esto nos lleva a una reflexión bien importante, ¿no? Y es que la garantía al derecho al trabajo y la libertad en Bolivia no requiere solamente de leyes efectivas,
porque tenemos la Constitución, tenemos sentencias constitucionales, tenemos los procedimientos, tenemos normativas, pero se tiene que hacer una reforma estructural dentro del sistema laboral, con procesos judiciales ya unificados, inspecciones reales, un rol activo del Estado como coadyuvante de las víctimas, ¿no? Y obviamente la lucha contra la esclavitud moderna implica combatir también la corrupción y reformar el acceso de justicia laboral. Tenemos que modificar nuestra ley del trabajo de 1939 y actualizar a la ley con los problemas y conflictos que Bolivia está presentando. Bueno, es general tal vez en Sudamérica, pero en Bolivia se agrava porque no tenemos un procedimiento exacto eh, y concreto para poder luchar contra eso. Muy bien, Vou compartilhar a minha. vale. Ok? Sí, sí, gracias. Podremos mirar, sí, Então, está eu, disponible. apesar de ter escrito o artigo com a Mabel em espanhol, eu vou falar em português. Muito bem, sem problema. A gente faz tudo misturado nas duas. Na realidade, nós fazemos parte da Federação Interamericana de Advogados também. A Mabel é vice-presidente do Comitê de Direitos Humanos e eu sou vice-presidente do Comitê de Direito do Trabalho. E nós Ah, temos, muito nos bem. últimos anos, desenvolvido temas juntos por causa da inter-relação do tema. No Brasil, a luta contra o trabalho escravo, ah, o análogo à escravidão, a gente tem tanto as normas constitucionais, né, o artigo 5º, especialmente, em que todos são iguais perante a lei, o artigo 243, que não foi regulamentado ainda, que permite, inclusive, a expropriação de terras, se for localizado esse tipo de trabalho na fazenda, né, para a reforma agrária, para a moradia popular. A gente tem uma regulamentação bastante grande no Brasil e a gente tem uma atuação em termos de fiscalização de Ministério do Trabalho e de Ministério Público do Trabalho. Um dos últimos casos que a gente teve aqui, que ainda não tem solução, foi da BID, que construindo uma fábrica na Bahia, estava utilizando mão de obra análoga à escravidão, inclusive de chineses trazidos da China, trabalhando em condições muito precárias, né, de higiene, de segurança de trabalho e tudo. Está sob investigação do Ministério Público do Trabalho. Então, a legislação, ela protege qualquer trabalhador no Brasil, independentemente da sua nacionalidade, tá? O Brasil ratificou as convenções 29 e 105 da OIT, né? E o artigo 5º que proíbe o tratamento desumano das pessoas e os artigos 6º e 7º, especialmente o 7º, que traz toda uma lista de direitos trabalhistas previstos já na própria Constituição. O Código Penal brasileiro, ele criminaliza, né, você tratar a pessoa numa condição similar à escravidão. A regulamentação da legislação brasileira em termos de combate, ela publica anualmente o que se chama de lista suja no Brasil, que são empresas que foram investigadas e foi considerado que realmente havia esse tipo de trabalho. Isso é público, qualquer pessoa pode acessar, né? A última portaria é a portaria 15 de 2024, e essa portaria 15 de 2024, ela traz uma novidade que eu tenho uma crítica em relação a ela não ser efetiva e obrigatória antes de dar algum problema, né? Então, a empresa que é investigada e se percebe, se constata que realmente havia uma condição análoga à escravidão, não só na própria empresa, mas na sua cadeia de valor, então ela traz para dentro da legislação brasileira o conceito de cadeia de valor da própria nova diretiva europeia, então que considera toda a cadeia, não só o prestador de serviço,
mais todos os fornecedores de bens e serviços que auxiliam, né, e que trabalham em conjunto para que aquela atividade econômica ocorra. Quando isso acontece, a empresa poderá assinar um termo de ajuste de conduta com o Ministério Público do Trabalho, e essa portaria traz uma grande relação de fiscalizações e de verificação de uma devida diligência que a empresa vai ter que fazer bastante próxima. A minha crítica é que eu acho que essa devida diligência deveria ser exigida antes de algum problema acontecer, e é o que eu sugiro sempre para os meus clientes. Primeiro você faz para não dar problema, não vai esperar estar numa lista suja, fazer um termo de ajuste para ter esse tipo de cuidado. Por fim, o estado de São Paulo, especificamente, no Brasil, a gente tem uma federação que não é tão pura do ponto de vista político como é nos Estados Unidos, por exemplo, né? Você tem algumas legislações que obrigatoriamente são nacionais, mas o estado de São Paulo, ele tem uma legislação em que a empresa que atua no estado de São Paulo, e a gente está falando de um estado que tem por volta de 40 milhões de pessoas morando no estado. Tá? Então, para ter a dimensão, e é o estado mais rico do Brasil, tá? Com as maiores empresas. Então, a empresa que for constatada que ela está vendendo produtos oriundos de uma cadeia de valor em que existe o trabalho análogo à escravidão, essa empresa perde o registro fiscal para venda de produtos, então ela não pode mais operar, e os sócios dessa empresa ficam proibidos por 10 anos de fazer esse tipo de atividade. Essa legislação, ela é de 2013 e ela esteve sob julgamento no Supremo Tribunal Federal, que esse ano acabou de publicar uma decisão considerando que a legislação é constitucional, desde que garantida às empresas um amplo direito de defesa e que não seja algo imposto numa simples, no decorrente, por exemplo, de uma simples constatação, sem que haja essa possibilidade de defesa. Então, resumindo, isso é o que a gente tem no Brasil. A legislação trabalhista brasileira, ela é bastante robusta, mas a gente tem ainda a maior parte dos trabalhadores, por volta de 52% dos trabalhadores informais no Brasil. Então, esse tipo de coisa pode acontecer. O último webinar que nós tivemos na Federação Interamericana, eu fiquei surpresa com o número do Peru. O Peru tem quase 74% dos trabalhadores de maneira informal. Então, é um tema que o mundo inteiro precisa olhar, mais especialmente algumas regiões, né, o chamado Sul Global e especialmente a América Latina, para que eu talvez justamente se o projeto ônibus não baixar muito as proteções da diretiva, quem sabe a gente conseguir ter um caminho, né, via países do norte global para que esse tema seja analisado com mais cuidado para a proteção não só dos direitos trabalhistas, mas dos direitos humanos. Então é isso, eu vou interromper aqui. Muito bem. Penso que foi bastante clara também a sua exposição e agradeço. Passar para o Dr. Márcio Valério Alves da Costa e a doutora Gabriela Soldano Garcês, de Unisantos Brasil, que nos vai falar aqui do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 8 da Agenda 2030 e o conceito de trabalho decente como ponto de contacto entre o direito internacional do trabalho e o direito ambiental internacional. Agradeço também a presença. Eu passo então a palavra para fazerem a vossa exposição, por favor. Olá, bom dia a todos. Bom dia, porque eu falo aqui do Brasil, então Exato, ainda que ainda bom exatamente. dia. Meu nome é Gabriela, sou professora do PPGD, do Programa de Pós-Graduação Estrito Sensu, em mestrado e doutorado da Universidade Católica de Santos, que é da onde eu falo, Santos, no estado de São Paulo, Brasil. É um prazer estar com vocês hoje. Muito obrigada pela aceitação do nosso artigo. Esse artigo é fruto de uma pesquisa que o Márcio fez, aluno do doutorado. Ele já está, inclusive, bastante avançado no doutorado, já quase com créditos completos.
numa disciplina que eu ministrei no semestre anterior, sobre as dimensões do desenvolvimento sustentável. E, fruto dessa pesquisa, dentro dessa disciplina, a gente procurou pesquisar, conversar, analisar quais seriam as possibilidades de desenvolvimento sustentável atuais frente à nossa sociedade do risco e situações de conflitos atuais. E daí surgiu a necessidade, também aliando a um interesse pessoal do Márcio, em conversar sobre o direito do trabalho decente como ponto de contato entre o desenvolvimento sustentável. Então, eu passo a palavra para o Márcio para que ele possa fazer a apresentação do texto. Obrigada. Tá no mudo, Márcio. Bom dia a todos. Bom, gostaria de saudar o dia. professor doutor Sérgio Tenreiro, a minha querida professora doutora Gabriela Soldano e os demais professores painelistas. Nós vamos, o trabalho, senhores, cujo tema, vamos rememorar aqui brevemente, ele chama o Objetivo Sustentável número 8 da Agenda 2030, e o conceito de trabalho decente como ponto de contato entre o direito internacional do trabalho e o direito ambiental internacional. Então, senhores, o que nós pretendemos em relação ao texto, né? Eu gostaria de colocar em 3 pontos dispositivos quanto ao texto. Primeiro ponto é essa questão do paralelo entre o direito internacional do trabalho clássico e o direito ambiental internacional clássico. Nós, no texto, nós apontamos um reposicionamento do próprio direito internacional do trabalho, reposicionamento este viabilizado através do conceito de trabalho decente das ODS, tá? E eu fecho a ideia do contexto, qual a importância desse reposicionamento. Então, senhores, como bem sabemos, quando fala em direito internacional do trabalho clássico, é o direito que tem origem no Tratado de Versalhes, que é o início, que é o surgimento da OIT, e ela passa a se reorganizar após a Segunda Guerra. Então, nós temos o quê? O direito do trabalho sempre foi esse elemento fundamental de estabilização social, um momento essencial, um direito, melhor dizendo, fundamental para nossos momentos de crise, né? E era um direito internacional que ele operava. Quando eu falo em direito clássico, como falamos, o que nós estamos nos referindo ao direito internacional, que opera mediante, no caso do direito do trabalho internacional, por convenções e recomendações. Muito bem. Passado, com o decorrer do próprio desenvolvimento do processo social, a OIT ela percebeu em dado momento, que é esse momento que nós chamamos de reposicionamento, que estavam ocorrendo o quê? Uma baixa adesão às convenções, uma baixa eficácia, né? Então, a partir desse momento, ela passa, é o que nós defendemos no texto, mediante o conceito, todo o conceito que envolve o trabalho decente, elas passam-se a operar de outra forma, não na forma do direito internacional clássico, mas de uma forma que nós reputamos moderna, que é um objeto de estudo na nossa universidade, né? Que é o direito ambiental internacional. Então, vamos lá. Nós tínhamos o direito internacional ambiental, é o direito internacional clássico, que opera via os estados, via convenções ou via tratados internacionais. Então, esse é o direito internacional ambiental. Na Unisantos, nós temos uma visão o quê? Nós enxergamos a existência do direito ambiental internacional. Qual é a diferença? É um direito que ele passa a reconhecer o próprio desgaste do sistema internacional, né? Essa crise nova do século XXI que nós observamos aí no dia a dia, não só no direito do trabalho, não é? Então, o DAI, ele defende o quê? Que o direito ele passa a operar com outros elementos, que é através de governança, através de parasubordinação, através da admissão do quê? Da atuação de diversos atores sociais, e mediante os instrumentos de soft law, né?
Então, nesse sentido, nós enxergamos o quê? Que, nesse aspecto, a OIT ela muda o posicionamento com o conceito, através do conceito de trabalho decente, através do momento em que ela incorpora, ela trabalha com a Agenda 21, e é um elemento fundamental no presente momento, de você permitir o quê? Uma atuação de proteção ao direito do trabalho, tanto no nível dos estados, no nível dos estados nacionais, no nível dos estados subnacionais, no nível da própria iniciativa privada. Por exemplo, aqui eu trabalho no tribunal no Brasil, acho que como em Portugal, nós temos uma justiça do trabalho, um ramo, um segmento da justiça federal que é dedicada ao direito do trabalho. Então, dentro do tribunal que eu trabalho, que é na cidade do estado de São Paulo, né, nós temos uma agenda própria, você tem uma agenda 21 própria para o tribunal, né, adequado às nossas necessidades. Então, senhores, isso é uma forma, no direito do trabalho, entendemos como fundamental de combate à precarização do trabalho. No momento, no século XXI, que nós enxergamos o quê? Há um desgaste da atuação sindical, especialmente propiciada pela terceirização, que ela, inequivocamente, ela fragmenta a capacidade de organização dos trabalhadores, né? Então, ou seja, você defender o direito pela essa via clássica, do direito clássico, fica a cada dia mais restrito, mais difícil, né? Há uma retração da atuação sindical como um todo, não é? E nesse sentido, eu fecho a minha exposição dizendo, até citando um professor de uma universidade de São Paulo aqui também, da Unicamp, professor Ricardo Antunes, um dos maiores sociólogos do trabalho do Brasil, em que ele fala que, além dessa fragmentação da terceirização, ele lança luzes, como foi colocado aqui, a questão da tecnologia nas relações de trabalho, em que nós vivemos um momento em que nós temos uma tecnologia do século XXI, mas nós estamos caminhando para umas relações de trabalho do século XIX, né? Então, e aí até esquecendo que é uma outra a importância da ODS 8 e dessa nova forma de pactuar o direito internacional do trabalho, é para você abranger essas novas relações de trabalho, não apenas os contratos de emprego, que no Brasil nós temos um código próprio, que é a CLT, que ampara apenas essas relações. Mas e as demais relações de trabalho? Já que a realidade ela suplanta né, os limites legais, não é isso? Então, você tem os uberizados e etc, etc. Então, entendemos que é muito importante esse reposicionamento, até em defesa dessas novas relações, e numa tentativa de conter essa caminhada, essa escalada para um trabalho com tecnologia do século XXI, mas com forma de trabalho do século, caminhando para o século, voltando para o século XIX. Muito obrigado a todos, obrigado pela oportunidade. Obrigado nós também pela vossa exposição. Assim sendo, vamos avançar, ou seja, vamos agora para aquela que seria a primeira apresentação da doutora Cíntia Lessa da Costa e do Dr. Lucas Teixeira Aguiar. Questiono se já estão presentes. Não estão presentes ainda. Possivelmente houve aqui alguma falha de informação. Também não tenho conhecimento, só aqui confirmado no meu e-mail, se tem alguma informação relativamente à não presença. Não, também não tenho. Então, sendo assim, abrimos o debate, questionando se alguém da plateia tem alguma questão que queira colocar a algum dos palestrantes relativamente aqui aos temas que foram aqui tratados, ainda que de uma forma resumida, mas de uma forma clara. Abrimos então aqui o debate para alguma questão que eventualmente tenha surgido. Você está abrindo para perguntas, foi isso, professor? Exatamente, exatamente. Portanto, já tenho aqui a doutora Maria Lúcia, que levantou a mão. Faça favor de intervir, por favor. Bom, a minha questão, acho
eu pego um pouquinho o gancho aqui do ODS 8 com o Dr. Márcio. É, o mestrado que eu estou fazendo é em Direitos Humanos e Globalização na Catalunha. O Brasil, a gente tem essa questão que também foi levantada na outra fala da doutora Marina. A gente tem essa questão do trabalho em plataformas, né, que a gente tem. Essa fragmentação da representação, por exemplo, através da terceirização, né? O Brasil, o que eu queria discutir é o quanto a nossa estrutura sindical, baseada num modelo fixo corporativo de unicidade sindical, vinda, herança do Mussolini, em que hoje a gente tem de sindicatos profissionais 12 mil no Brasil. Se essa estrutura, ao impedir que o trabalhador de plataforma tenha um sindicato reconhecido em lei, com inscrição no Cadastro Nacional das Entidades Sindicais, o que lhes permitiria negociar, né? O fato da nossa legislação só permitir o sindicato profissional fora categorias diferenciadas relacionadas à atividade econômica e só na condição de relação de emprego, quer dizer, o quanto, se eventualmente a gente mudasse essa estrutura para uma condição de liberdade sindical, essa luta desses trabalhadores não seria fortalecida. E aí eu posso até pedir para a Marina intervir também, Marina. Muito bem. É que a área sindical é a minha aqui no Brasil. Pois é parte, isso aí que você está falando é justamente o que eu estou pesquisando aqui, né? É a minha tese, na verdade. Eu estou fazendo a pesquisa sobre essa estrutura que a gente tem hoje no sistema sindical brasileiro, que ela é muito truncada. A gente não ratificou a convenção da OIT, a 87, então isso é um ponto bem dramático com relação a isso. Eu tenho feito um estudo de caso direto com o Brasil, com o representante de uma das grandes organizações, que é o BREC dos APs, e eles fizeram também a ANEA, que é uma associação. Então, hoje a gente tem movimentos, mobilizações coletivas com relação a esses trabalhadores, muito bem sucedidas. Recentemente foram feitos 2 movimentos próximos do dia 1º de maio, no Brasil, com grandes mobilizações, conseguiram fazer algumas intermediações diretamente com as empresas de plataforma. Porém, como você mesmo pontuou, Maria, é muito difícil, porque o sistema unificado corporativista do Brasil, do sistema sindical, atrapalha com que esses trabalhadores consigam formar grupos sindicais e daí conseguirem essa representação. Tem sido um dos maiores desafios. O estudo que eu tenho feito aqui com relação a isso é para tentar ver como que o sistema legal hoje conseguiria adaptar essa questão, porque está previsto na Constituição, teria que haver ali uma alteração bem profunda do sistema sindical brasileiro para que isso mudasse. E esse é o ponto eu acho que é um dos maiores desafios hoje para a organização coletiva desses trabalhadores. E aí a gente vem com os conceitos bem anteriores do direito coletivo, né? Que é aquela mobilização, o trabalhador ele se juntando para poder fazer com que esse movimento crie força, e através do movimento do proletário que a gente tinha lá atrás, a gente colocar aí essas mudanças de cunho trabalhista para frente. Mas ainda acho que temos aí muito a debater e a discutir com relação à roupagem do sistema sindical brasileiro e a inclusão dessa nova classe trabalhadora. Porém, todavia, existem casos aí que têm avançado em diversos países, inclusive teve um caso em Buenos Aires, que foi um grupo de pessoas que conseguiram avançar com essa questão do reconhecimento do sindicato. Porém, para a gente ainda está muito embrionário, mas temos muitas organizações oficiais, eu já posso dizer, porque assim já tem relacionamento com o Ministério Público do Trabalho, já conseguem dialogar em mesas importantes e que estão ali tentando fazer a representação coletiva desses trabalhadores de forma, como é que eu posso dizer? Eu não diria Associativa. informal. Isso, eu não diria que seja de uma É. forma mais. Não diria Eu informal, vou. porque ainda assim É, fazem algo. eu tenho contato, inclusive, com o Gringo, que é da associação da Abrat, uma das maiores associações com força aqui em São Paulo. Mas realmente eles não conseguem ser sindicato, né? Então é algo. Essa é a grande dificuldade. E assim, eu até complemento. Os sindicatos já consolidados também não conseguem prestar assistência sindical para esses trabalhadores. Não. Tanto pela questão da estruturação do sindicato
e da preparação desse sindicato para receber essas novas necessidades que não estão sendo objeto de preocupação, acredito, ou então que não estão sendo objeto de estudo. Eu vou colocar no teu privado aqui no chat o meu telefone para a gente manter contato, senão a gente vai tomar conta da conversa. Sim, Professor, eu tenho que me controlar, porque Temos tempo também, estamos dentro do tempo, sim. Professor Sérgio, eu acho que tem uma coisa muito em comum em todos os trabalhos apresentados até o momento. É que, na verdade, nunca trabalhei com direito do trabalho, estava geralmente ligado no Brasil, direito civil, direito penal, mas é o princípio da dignidade humana. Uhum. Quando nós esquecemos o princípio da dignidade humana, nós, que eu digo como sociedade, né? Quando se esquece o princípio da dignidade humana, se esquece que o trabalhador tem direitos, é um ser humano que tem falhas, que tem família. Eu acho que teve um trabalho que falou sobre, acho que foi uma palestra primeira, sobre a questão da gravidez, a questão da criança. Então, nós sabemos que as dificuldades no Brasil são a de não de interpretar as leis trabalhistas, mas que elas sejam colocadas em evidência. Porque se nós colocar, se o Brasil colocasse na prática até o direito constitucional, não teríamos a metade dos problemas políticos e sociais que no Brasil, atualmente, que é do Brasil, sabe, nós enfrentamos, porque há uma dificuldade e uma falta de interesse em interpretar o que a lei diz porque não é interessante para alguns espaços, algumas pessoas não entender o que a lei diz. Então, o direito do trabalho, ele coloca de xeque muito aquilo que aquilo que mantém o país, que é a força de trabalho, para que depois gere uma força econômica, para que depois gere uma força social e transforme o país. Então, o brasileiro, eu posso dizer isso para o senhor, porque o brasileiro é um guerreiro. Porque mesmo que ele não tenha um trabalho de carteira assinada, ele dá uma maneira de trabalhar porque ele precisa se sustentar, ele precisa viver. Então, a gente tem no Brasil uma coisa chamada, que foi criada há muito tempo atrás, que é o microempreendedor individual. Aquela senhorinha que está vendendo aquele café, aquele pequeno, mísero pedaço de bolo às 5 da manhã no ponto do metrô, ela está ali a trabalhar desde as 8 da noite para estar ali. Então, existe uma qualificação, existe uma necessidade. O meu trabalho, que eu achei que estou escrevendo bastante, não é o tema do meu mestrado, o tema do meu mestrado é sobre Jorge Amado, não tem nada a ver com o direito do trabalho. Mas se você parar para ver, e quem for no Brasil observar, que o carnaval é um grande fomento financeiro. E as pessoas precisam se sustentar. As pessoas não precisam só, não é só o batuque da música, não é só, mas eu acho que o carnaval, citando o que eu falei, ele é um grito de desespero para aquelas pessoas que não conseguem entrar no mercado de trabalho formalizado, formal, de carteira assinada. Entende? Então, eu acho muito interessante que eu peguei alguns temas da professora Maria Lúcia aqui, alguns pontos importantes sobre a questão da escravidão, da exploração, né, e etc. Porque, na verdade, o grande explorador do Brasil é o grande gestor administrativo, que não dá patavinas nenhuma para cuidar dos direitos individuais e coletivos do Brasil e de mulheres e crianças, etc. Enfim, essa é a minha fala e muito obrigado. Muito bem. Bem, agradeço também o seu contributo, doutor Paulo Sena. Questiono-me se mais algum dos presentes quer fazer alguma intervenção. Já estamos dentro do tempo. Ou se podemos dar por finalizados os nossos trabalhos. Assim sendo, pronto, lamento e peço desculpa pelo facto da primeira apresentação não ter ocorrido. Possivelmente terá acontecido algum constrangimento. Esperemos que não seja nada de grave. Agradeço a todos a presença e a participação e também as exposições. Obviamente que o Direito do Trabalho fica grato por estas reflexões que aqui nos trouxeram e despeço-me em meu nome, em nome também do Iberojúri e da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Felgueiras, fazendo já o convite a que um dia possam estar presencialmente na nossa escola. Será para nós um orgulho e honra e tenho a certeza e irei garantir que serão muito bem recebidos e que esta sinergia também que nós estamos a criar aqui com o Iberojúri e com estes investigadores possa, no fundo, ser um primeiro passo para algo mais
para laços mais fortes no futuro, é também o nosso desejo. E, portanto, sendo assim, não tomo mais o vosso tempo, agradeço imenso a vossa presença, desejo a todos um resto de boa tarde ou de bom dia, consoante a hora, não é? E até breve, até um dia destes, e uma vez mais, muito obrigado. Professor, vamos tirar uma foto, professor. Vamos tirar uma foto.